dona aqui do Ministério Ensinando de Sião. Bom dia, você que está aqui na congregação Lar de Sion. Quero pedir para você se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações para que o YouTube possa te informar de toda a programação que a gente tiver ao longo da semana. E essa paraxá de hoje, que é a paraxá Pinchas, dê uma olhada aqui. E o título dessa palavra é O Legado do Messias. Ela corresponde a Números 25:10 até o final do capítulo 29. Então, vamos já de antemão, você pode abrir a sua Bíblia em Números 25 a partir do verso 10, e eu quero chamar a sua atenção para alguns elementos aqui importantes nessa paraxá. Olha aqui, nessa paraxá nós temos 4 eventos que são muito importantes. Quais são os 4 eventos, se eu pudesse resumir para você aqui essa paraxá, quais são os 4 eventos que você tem que conhecer ao estudar essa paraxá? Vamos lá. O primeiro, a recompensa de Finéias. Então a paraxá vai começar com a recompensa de Finéias, que recebeu o quê? Uma aliança perpétua, um sacerdócio perpétuo, uma aliança de paz, ok? Segundo evento, o censo dos israelitas, né? Dessa vez um censo mais detalhado, pelas famílias, né? Com o nome dos patriarcas e tal, e a distribuição dos territórios. Então teve algo também aqui que não teve nos outros censos, que era já a distribuição dos territórios lá de Canaã, de Israel. Temos também o pedido das filhas de Tzlafrad, ou Zelofead, que elas clamam a Moisés para fazer o quê? Um adendo constitucional. É exatamente isso, é um adendo constitucional. A Torá já tinha sido dada, só que a Torá não previa como é que fazia a herança territorial de pai que não tinha filho homem. Até aquele momento não podia passar o território se o pai só tivesse filha. Então as filhas de Tzlofead vão lá e Moisés consulta a Deus e Deus fala, elas estão certas, faz o adendo aí constitucional, dizendo que se o homem não tiver herdeiros, que ele pode passar sim para suas herdeiras, se não tiver herdeira, pode passar para o seu irmão, se não tiver irmão, pode passar para um parente mais próximo. Para quê? Para que o legado, a herança não seja perdida, para que aquela família tenha direito ao legado, ok? E o quarto é o quê? O anúncio da morte de Moisés, que sobe lá no Monte Avarim, e Deus ordena, né, indica para Moisés o seu sucessor, e ordena Yehoshua como seu sucessor. Agora eu pergunto a você, pessoal, olha aqui na tela, qual é o tema em comum nos 4 eventos da paraxá? Na recompensa de Finéias, no censo dos israelitas, no pedido das filhas de Zelofead, e no anúncio da morte de Moisés e na ordenação de Josué. Qual é o elemento comum? Você sabe? O que a gente pode conectar esses 4 eventos aí? O que tem em comum? E lembra que Moisés morre lá no final de Deuteronômio. Não é aqui ainda. Mas por que a Torá decidiu registrar isso agora? Gente, a Torá nem sempre é cronológica. Às vezes Deus, para poder enfatizar um tema, Ele vai pegar uma coisa que aconteceu depois e vai relatá-la no momento anterior para poder enfatizar um ensino. Então, por que Deus, o Espírito de Deus, colocou a morte de Moisés e a eleição de Josué, junto com o censo, junto com Finéias, junto com o pedido das filhas de Zelofead? O Espírito de Deus quer nos ensinar algo. E eu digo a você que o tema em comum nesses 4 eventos é esse aqui, ó. O legado, a preservação do legado. Todos os eventos apresentam a preservação do legado. Quando Finéias recebe do Eterno sacerdócio perpétuo, Deus está ali o quê? Preservando o seu legado como sacerdote. Dele a sua semente teria um sacerdócio perpétuo. Quando Deus faz o censo dos filhos de Israel e distribui os territórios, o que Deus está atribuindo a cada tribo? A preservação de um legado. Eles teriam um legado na terra de Canaã. Quando Deus permite que as filhas de Zelofead recebam território também, o que Deus está fazendo com elas? Permitindo que aquela família continuasse um legado, perpetuasse um legado. E quando Deus ouve a oração de Moisés e elege Josué, o que Deus está dando para Moisés? Dando a ele a oportunidade de preservar o seu legado.
Então, legado, a preservação do legado é o evento comum nessas quatro histórias. Agora, olha só, em todos os eventos, o legado foi preservado. Mesmo no caso de Moisés, cujos filhos não aparecem no censo da tribo de Levi, o legado dele foi preservado. Após ter sua morte anunciada no Monte Avarim, que quer dizer passagem, né? Olha que interessante, passagem, né? O legado você passa, não passa? O monte que Moisés subiu para ver a terra chamava o quê? Passagem, Avarim, literalmente em hebraico, monte da passagem, né? E foi lá que ele passou o legado para Josué. Então, olha só, após ter a sua morte anunciada no Monte Avarim, Moisés faz um pedido comovente para Deus. Por que ele faz o pedido para Deus? Ele deu o legado para Finéias, ele deu o legado para as filhas de Selofeado, ele deu o legado para as tribos de Israel, mas ele mesmo não tinha legado. Cadê os filhos de Moisés? Eram dois, né? Gershom e Eliezer. Cadê o Gerson e Eliezer? Lá no Levítico 25 tem o censo dos levitas, doutor Francisco. Sabia que eles não estão contados lá? Por quê? Morreram no deserto. Participaram daquela geração que pereceu no deserto, os filhos de Moisés. Então Moisés está dando legado para todo mundo, e ele? Ele ia morrer sem deixar um legado? Ele ia morrer sem deixar o seu legado preservado? Então ele ora a Deus. Olha o que ele ora a Deus. Que Adonai, Deus dos espíritos de toda a carne, visite um homem sobre a congregação, que sairá diante deles, que entrará diante deles, que os fará sair e os fará entrar, para que a congregação do Eterno não seja como rebanho que não tem pastor. Esse é o líder que tem que ir adiante, esse é o líder, o visionário, que dá a visão, que faz o povo entrar numa visão, e que faz o povo sair. Faz o povo sair do erro, faz o povo sair do sofisma, faz o povo sair da iniquidade, faz o povo sair da ignorância. O líder faz o povo entrar, o líder faz o povo sair. Mas ele é o primeiro a entrar e ele é o primeiro a sair. Isso que Moisés pede, eu quero um líder que assim como eu, tirou o povo do Egito, um líder que assim como eu, vai guiar o povo de Israel. E ele continua falando em hebraico, eu faço questão de ler em hebraico para você. Olha, aí Deus aponta Josué para ele, né? Deus aponta Josué para ele, e olha o que Deus fala com Moisés aqui, ó, no verso 20, do capítulo 27 de Números. Venatata merodecha alav, lemanishmeu koladat bnei Israel. E você, Moisés, vai dar o seu esplendor, a sua majestade, o seu poder sobre ele, que é Josué. Aqui vem a palavra rod, está vendo? Rodecha, né? Da sua rod, da sua glória, do seu esplendor, né, do seu poder, da sua visão, você vai dar para ele, para que toda a congregação de Israel possa ouvir. Então Moisés, no último momento da vida, ao invés de pedir que ele tivesse um legado da família dele, ele pede o quê? Para que o povo tivesse um legado, para que o Senhor não deixasse o povo sem legado, porque o povo era a herança do Senhor. Então ele abre mão de tudo, todo interesse pessoal em prol da congregação. Por isso que Deus então decide preservar o legado de Moisés e escolher alguém à altura, né, que Moisés passaria o seu poder. Moisés não pede para ter o seu legado preservado, mas sim para que o Eterno preserve o legado do povo, a herança de Deus entre as nações de Israel. Por colocar o povo acima dos próprios interesses, Deus garante a Moisés a passagem da sua majestade e poder de Moisés. Não para os seus filhos Gershom e Eliezer, mas sim para quem o serviu durante toda a vida e possuía o Espírito de Deus, chamado Yehoshua. Então, mais uma vez, Deus passa o chamado de Moisés para Yehoshua. Deus garante um legado para Moisés, não através dos seus filhos, através da sua linhagem biológica, mas através da sua linhagem visionária. Aí a visão, o legado da visão de Moisés não seria morto, tá? Olha, agora eu quero concluir com você. Veja bem, preservar o legado de alguém significa o quê, gente? O que é preservar o legado? Preservar o legado de Moisés, preservar o legado de Finéias, o que é isso? É o quê? É você perpetuar o poder, os frutos, o esplendor da visão dada por Deus. É preservar aquilo que a pessoa produziu. É preservar aquilo que a pessoa conquistou.
é preservar aquilo que Deus deu à pessoa, é preservar aquilo que a pessoa desbravou. E continuar na mesma visão. Por isso que Deus fala claramente com Moisés, dá para ele, Josué, o seu esplendor, o seu poder. O que é isso? A unção da visão, de levar o povo para a terra, de fazer o povo possuir a terra. Essa era a missão de Moisés. Significa o quê? Preservar tudo que alguém fez e apregoou em consequência de um chamado divino. É fazer com que o cumprimento da missão não seja interrompido. Os militares vão gostar aqui. Missão dada é missão cumprida. Então a missão foi dada para Moisés, tem que ter alguém para continuar essa missão. A missão não pode ser interrompida. Tem que ser alguém que vai ter a mesma visão. Não é o mais capacitado, é o que tem a mesma visão. É o que carrega a visão. É o que entende a visão. Ele vai conseguir perpetuar a visão do seu antecessor. Aí ele vai conseguir passar o bastão. Preservação do legado. Espera aí, nós estamos falando aqui de Finéias, nós estamos falando aqui de Moisés, mas tem um outro legado, muito mais importante que esses, que também foi preservado. Dê uma olhada aqui. Assim como Deus preservou o legado de Moisés, por Moisés amar o povo, o Messias Yeshua também teve o seu legado preservado, por amar e entregar a própria vida em prol do seu rebanho. Como é que Deus preservou o legado de Jesus, de Yeshua? Ele escolhe para continuar a sua missão, Yeshua escolhe para continuar a sua missão, os que com ele viveram e aprenderam e o serviram durante o seu ministério aqui na terra. Quem foram os que carregaram, os que deram continuidade ao legado de Yeshua? Lê aqui comigo, ó, os Shlichim. Mateus, Shlichim é difícil falar, então fala apóstolo, é a mesma coisa. Shlichim quer dizer lishloach, em hebraico é enviar. Shlichut é esse envio. O que é o shlichut? O shlichut é apostolado, vamos dizer assim, é o substantivo. E o shlichut, ele é aquela lei da representatividade. Ou seja, quando Moisés impôs as mãos sobre Josué, na frente do povo, com o sacerdote Elazar, ele estava o quê? Transferindo o poder e a autoridade dele, para que Moisés continuasse no mesmo poder, na mesma autoridade. Então, quando Josué entrou com o povo em Canaã, conquistou Jericó, quem que estava conquistando na verdade? Moisés. Mas já tinha morrido, mas era Moisés que estava ali também. Na pessoa de Josué, o quê? Josué representando a missão de Moisés. Yeshua volta ao Eterno, o Eterno ressuscita ao terceiro dia, ele volta ao Eterno. Quem é que vai preservar o legado de Yeshua? Quem é que vai continuar a missão de Yeshua? Gente, Yeshua só começou. Se você ler as profecias, todas as outras profecias em relação à mensagem das boas novas sendo levadas para fora de Israel, Yeshua não cumpriu isso não. Ele só deu início. Mas o que ele fez? Ele ordenou apóstolos. E esses apóstolos receberam de Deus autoridade para continuar o trabalho de Yeshua. Não é só continuar o que Yeshua fazia, que era falar do evangelho para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles receberam autoridade para continuar a missão de Yeshua, levar a mensagem para fora de Israel. E isso não foi fácil. Isso incluiu muita dificuldade, muita oposição, muita oração e muita inspiração do Espírito de Deus. Porque eles tiveram que legislar. Eles tiveram que criar leis baseadas na Torá, para que o evangelho pudesse ser levado para as nações. Eu vou mostrar isso aqui. Então, o legado de Yeshua foi preservado através dos apóstolos. E por que eu estou escolhendo isso para falar em homenagem aí a Finéias? Porque se você atesta seguir a Yeshua, você deve acatar as decisões
apostólicas. Você deve considerar os escritos da aliança renovada como autoridade na sua vida. Você não pode dizer seguir Yeshua e ficar assim: ah, mas Yeshua eu gosto, mas Paulo eu não concordo. Ah, Paulo que escreveu aqui está errado. Ah, não, mas Tiago que escreveu aqui está contra a Torá. Se você faz isso, você está colocando rachaduras no alicerce da fé. Então, ou você é um discípulo de Yeshua e acata os que Yeshua ordenou, porque quem rejeita o enviado, rejeita quem, na verdade? Quem o enviou. Quem rejeita o enviado, rejeita quem o enviou. Quem rejeita Paulo, quem rejeita Pedro, quem rejeita Tiago, quem rejeita João, está rejeitando quem? Quem os ordenou, que foi Yeshua. E quem rejeita Yeshua falou isso, né? Está rejeitando o próprio Deus de Israel. Então é interessante vocês saberem disso. Olha, vamos continuar aqui. Pessoal, então vamos ver então como que esses apóstolos tiveram a sua atuação lá nos dias posteriores a Yeshua. Os escritos da aliança renovada contêm a preservação do legado de Yeshua. O que é o Novo Testamento, pessoal? O que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é o modelo para continuar o ministério de Yeshua, é o modelo para continuar a missão de Yeshua, é o modelo para continuar a visão de Yeshua e de Deus. Aos apóstolos foi concedido o legado da liderança da congregação de Israel e das nações que em Israel seriam aproximados. Vamos ver então como é que essa autoridade foi passada para os apóstolos e por que você tem que acatar a decisão apostólica. Não tem como. Eu estou falando isso aqui porque nesses dias tem surgido. Gente, olha aqui para mim, preste atenção, olha para mim, você que está em casa, você que está aqui, olha para mim. À medida que nós começamos a nos parecer mais com a comunidade do primeiro século, que é o nosso objetivo, é o legado que eu estou tentando preservar nessa casa, a igreja do primeiro século, sempre foi a bandeira do meu pai, quando criou isso aqui. É a igreja de Atos, é similar, você parecer com a igreja de Atos, no poder, no conhecimento, na influência. À medida que você começa a se parecer com o ambiente de Atos, inevitavelmente você vai começar a ter o quê? Você reproduz o mesmo contexto, você vai estar suscetível aos mesmos problemas. Quanto mais você se parece com a comunidade de Atos, mais os problemas que só existiam lá atrás vão começar a aparecer também. E já estão em nosso meio. Pessoas que atestam seguir Yeshua, igual era no primeiro século, não mudou nada. Pessoas que conhecem Yeshua, pessoas que eram membros da Assembleia de Yeshua, da Igreja de Yeshua, aí começam a dar ouvidos o quê? A doutrinas estranhas, a doutrinas que vão o quê? Confundir a cabeça dos santos, a doutrinas que vão o quê? Tirar Yeshua da sua divindade, mexer na identidade de Yeshua, mexer no seu nascimento sobrenatural. Vão dar ouvidos a pessoas que não são autoridade, vão dar ouvidos a pessoas que não têm autoridade para legislar e para cuidar do que está acontecendo nos dias de hoje, e vão falar o quê? Que Yeshua não é divino, que Yeshua não tem divindade, que ele era um mero homem, né? Um mero homem que existiu e que representava Deus, né? Vão falar que ele era um bom mestre, né? Ah não, Jesus foi um bom mestre e tal, foi ungido lá Messias, mas foi um bom homem que morreu. Vão falar que Yeshua o quê? Foi fruto da relação sexual de José e Maria, já falava isso lá no primeiro século, gente. Não, nascimento sobrenatural, tem isso não, o Messias tem que nascer. Gente, peraí, isso são bases da fé, gente. São bases da fé. Quando Yeshua, um dos sinais para que Yeshua pudesse ser provado ser o Messias, era a sua concepção o quê? Sobrenatural. Não é o Mateus que está inventando isso, não foram os evangelhos que inventaram isso não. Meus irmãos, se vocês tiverem acesso a Mishnah, que é o compêndio, a lei oral que foi compilada lá nos primeiros séculos da era cristã. A Mishnah contém Midrashim. Midrashim são o quê? Comentários da Bíblia. Então você tem comentários de Gênesis, chama Bereshit Rabbah, é o comentário dos rabinos sobre Gênesis. E lá em Gênesis, quando Deus está falando para a mulher, né, que a sua semente, Eva,
Vou pôr inimizade entre a serpente e a sua semente. Gênesis 3,15. A sua semente, Eva, o seu descendente, né, está assim na sua Bíblia, vai o quê? A serpente vai ferir o calcanhar dele, mas esse descendente da mulher, essa semente da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente. Ô gente, Bereshit Rabá. Os rabinos perguntam, como Eva pode ter semente? A palavra semente aí é usada para espermatozoide, semente masculina. Como Eva vai ter semente? Quem é esse descendente de Eva que Deus anuncia ali profeticamente? Os próprios rabinos em Bereshit Rabá atestam, esta semente virá mimakom aheret, essa semente virá de outro lugar. Não será um indivíduo que nascerá com uma semente natural, será um indivíduo que nascerá com uma semente sobrenatural. Os rabinos já atestam isso. Uma das características que você prova que Yeshua é o Messias é a sua concepção sobrenatural. E quer saber uma coisa? Há algo impossível para Deus, gente? Deus tem limitação para o poder de Deus? Aí eu pergunto para essas pessoas, como é que você acha que Isaac nasceu? Não, pensa bem. 90 anos. Sara já não tinha produzido, Sara não ovulava há décadas. Biologicamente, fisiologicamente, foi milagre do início ao fim. Não vou falar aqui que o nascimento de Isaac foi igual ao nascimento de Yeshua, mas não foi algo sobrenatural? Como é que Sara podia? Ela fala isso, como é que eu vou dar a luz? Meu marido já, né, daquele jeito, e eu já não tenho, né, o costume das mulheres, já, que isso? Ela riu. Por isso que o nome do menino ficou sendo o quê? Ele rirá, porque ela riu, quando ela ouviu o anjo falando, ela riu. Tem limite para o poder do eterno? Irmão, você crê que Yeshua é o Messias, você tem que atestar que o seu nascimento veio da semente mimacomaher, veio de outro lugar, como os rabinos dizem. Não é o Mateus, nem Paulo, nem o Evangelho de Mateus que inventa isso não. Não foi o cristianismo que inventou isso não. A virgem concebendo, foi o Espírito de Deus, lá em Gênesis 3,15. E a própria história de Israel atesta que isso refere-se ao Messias, cuja semente viria de outro lugar. A semente de Eva, da mulher, no caso de Miriam, de Maria, viria de outro lugar. Ah, mas ele é filho de Davi. Mas veio de outro lugar, não veio de José. A concepção foi sobrenatural. É claro que Deus é poderoso para fazer o quê? Para pegar exatamente uma sequência cromossomial de José, como era de José, e o quê? Plantar em Maria. A semente veio de Deus, mas não poderia ser ela similar à semente dos filhos de José, dos descendentes de Davi? Então Yeshua era ao mesmo tempo concepção sobrenatural, nascimento sobrenatural, e filho de José ao mesmo tempo. Filho de Deus, filho de José, não tem problema nenhum. Ele é chamado no Novo Testamento de filho de José, e é chamado de filho de Deus. Ele era filho de José, e era filho de Deus. E você negar a concepção sobrenatural de Yeshua, é negar um dos princípios, um dos pilares da fé. E não adianta você me falar assim, ah, Mateus, mas você está sendo intolerante porque o judaísmo tem muita discussão e diálogo. Meu irmão, há diálogo dentro de um limite, dentro de uma espinha dorsal doutrinária, vamos dizer assim. E isso é muito claro nos apóstolos, muito claro. Você pode discordar em coisas secundárias. Você pode discordar, você pode questionar, você pode vir aqui e falar, ah, mas eu acho que a tribulação vai ser nessa época, ah, eu acho que o arrebatamento vai ser assim, ah, eu creio no arrebatamento secreto, ah, eu creio, irmão, nós já estamos nas semanas de Daniel, não tem problema nenhum, isso aí não está claro mesmo na Bíblia, você tem o direito de pensar, ah, eu creio assim, eu creio assado, eu creio que o tefilim é literal, ah, eu creio que o tefilim é mais uma coisa simbólica, eu creio que a marca da besta é um chip, ah, eu creio que a marca da besta é uma forma de pensar, não tem problema nenhum, nós podemos discordar. Agora, se virar para mim e falar que Yeshua nasceu de uma relação sexual ilícita, eu não aí você saiu do escopo do diálogo. Aí você entrou naquilo que os apóstolos indicam aí,
falou outra doutrina além da Torá de Yeshua, sai fora. Sai fora. Não receba. Porque falam sobre coisas que não entendem. Falam sobre coisas que não entendem. E são presas fáceis para pessoas que entendem. E tem muita gente aí que entende, cujo objetivo é o quê? Tirar você da fé em Yeshua. Tem que ficar atento. Tem que dar importância ao ensino apostólico. E sabe qual é o primeiro alicerce que eles quebram para poder mexer com Yeshua? Os apóstolos. Não, mas o Novo Testamento foi muito alterado. Não, mas o Novo Testamento foi acrescentado. Não, mas o Novo Testamento foi Roma que escreveu. Tem essas bobagens. Mateus, tem acréscimo? Tem algumas coisas pontuais que são claramente identificáveis e que não mudam, em hipótese alguma, o contexto, a história original. Não mudam. Não alteram nenhum princípio básico da nossa fé. Então veja aqui, sem delongas. Mateus 21, deixa eu ver aqui, Yeshua está ensinando lá no templo, tá bom? Tendo Yeshua chegado ao templo, estava ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo. Quem que era então sacerdote e ancião, pessoal? Que facção que era essa aqui? Sacerdote? Quem sabe? Saduceu, tá? Então chegou lá os saduceus. E por quê? Os saduceus eram autoridade, né? Eram sacerdotes, não eram de Arão. Tinham comprado o sacerdócio já nos dias dos macabeus, lá do Rasmoneus. Por isso que tinha gente que não aceitava muita autoridade deles. Tanto é que os essênios fizeram o quê? Saíram de Jerusalém e foram morar no Mar Morto, porque não aceitava a autoridade dos que estavam lá no templo, apesar de reconhecer o templo como a habitação do Eterno. Então, volta aqui. Aí os saduceus perguntaram, peraí, com que autoridade você está ensinando? Não somos nós que temos autoridade aqui no templo? Como é que você chega aqui e começa a ensinar? Com que autoridade você faz isso? Aí, Yeshua vai voltar a pergunta para... Eu cortei aqui, né? Porque o meu ponto não é esse, não. Aí Yeshua vai cortar, vai perguntar para ele se o batismo de João, né? Me parece que era isso, se o batismo de João era de Deus ou não era. Aí eles ficam naquela contenda lá. E depois Yeshua vai falar a parábola dos maus lavradores. E fala a parábola dos maus lavradores. E olha aqui, vamos voltar? Então, Yeshua conta a parábola. Lembra da parábola? Não posso contar aqui que não dá tempo. Uma pessoa aluga uma vinha, os lavradores vão lá, ele quer receber o salário, o pessoal bate em quem ele manda mais uns outros, o pessoal mata, ele manda o próprio filho, e o que os lavradores fazem? Matam o filho, né? Não aceitam a autoridade. Então, aí Yeshua conta essa parábola e diz assim, perguntou-lhes Yeshua, vocês não leram na Torá, né, no Tanar, a pedra que os construtores rejeitaram, Salmo 118, veio a se tornar a principal pedra, Rosh Piná, a pedra angular, e isso procede de Deus e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo, que o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que lhe produza respectivos frutos. Aí muitos teólogos dizem assim, tá vendo? Israel não é mais o povo escolhido. Jesus falou isso claro lá em Mateus capítulo 21. Falou que ia tirar o reino deles e ia dar para outro povo. Meus irmãos. Mas os saduceus entenderam algo que os pastores não entenderam na parábola. Continua lendo aqui o texto, olha aqui. E os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que era a respeito deles que Yeshua falava. Então Yeshua não está falando aqui que o povo de Israel todo foi rejeitado. Yeshua está falando o quê? A autoridade sobre o povo, a autoridade do reino, que Israel é chamado de reino de Deus, né? A autoridade sobre esse reino, as portas desse reino agora seriam o quê? Num tempo, daqui a pouquinho depois desse evento aí, seriam tirados deles. Tirado de quem? Dos saduceus. O que aconteceu na destruição do templo? O que aconteceu com os saduceus? Quando o templo foi destruído no ano 70. Acabou, sumiu.
para onde foi essa autoridade sobre a casa de Israel? Mateus capítulo 16. Yeshua perguntando para os seus discípulos: quem diz o povo ser o homem? Aí é ele, né? Quem diz o povo ser o homem? Porque Yeshua, quando veio, ele era 100% o quê? Homem. Ele não era um semideus, né? Um demiurgo. Ele não era um aeon. Você enfiava a mão nele assim, sua mão atravessava, se ele forçava, a sua mão não atravessava. Não. Ele era 100% homem, como eu e você. Tá? 100% homem. No seu período terreno. Teve as mesmas tentações que eu e você tivemos. Tá? E esse é um dos estatutos de fé. Esse também você não pode negar. Se você negar que Yeshua não veio em carne, você também está entrando em desavença grave aí. Ó, quem diz o povo ser o homem? Eles responderam: uns dizem que você é João Batista, outros dizem Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Interessante as respostas, né? Não dá tempo da gente pegar uma por uma aqui, mas é muito interessante. Mas vocês, Yeshua continuou, quem vocês dizem que eu sou? Então respondeu Simão Pedro, né? Simão Pedro, Shimon Kefa: tu és o Mashiach, o filho do Deus vivo. Então Yeshua virou para ele e disse: feliz és tu, Shimon Bar Yoná, é o nome dele em hebraico, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso para você, mas foi o meu Pai que está nos céus, que você é o Messias, filho do Deus vivo. Também eu te digo que tu és Petros, né, que era o nome dele, uma versão grega do nome dele, significa pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha congregação, a minha assembleia, a minha eclésia, que é a mesma palavra que é usada para a comunidade de Israel lá em Deuteronômio 23. Sobre essa pedra, está falando aqui de Pedro, edificarei a minha comunidade, a minha congregação, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é isso aqui, hein, pessoal? As portas do Sheol não vão prevalecer contra ela. Você sabe o que significa isso? Sheol é lugar dos mortos, né? Aqui traduzido como inferno, mas a palavra aqui no original é Sheol, ou Hades, é lugar dos mortos. Quando é que o lugar dos mortos vai ter que entregar os mortos? Quando é que o local dos mortos vai entregar os mortos? Na ressurreição. Quando Yeshua voltar, vai haver ressurreição. Então, o que Yeshua está falando? Eu vou edificar com você, Pedro, a minha carralo, e no momento do meu retorno, estes que fazem parte dessa carralo, mesmo que já tenham morrido, a porta do local dos mortos, aqui não é inferno, é local dos mortos, essa porta não vai conseguir o quê? Sustentar, eles vão ressuscitar. Então aqui é uma alusão à ressurreição, tá bom? É uma alusão à ressurreição. Eu sei que muita gente correlaciona isso aqui a poder, tem poder para entrar no inferno, quebrar tudo lá dentro, não é isso não. As portas do Hades não prevalecem quando houver a ressurreição, ou seja, é uma promessa, né? Estes que estão em Yeshua vão receber vida. Continua aqui. Dar-te-ei, Pedro, as chaves do reino dos céus, e o que você permitir na terra será permitido nos céus, e o que você proibir na terra será proibido nos céus. Qualquer pessoa que estuda tradição judaica sabe que essa é uma frase rabínica. Isso aqui significa o quê? Autoridade para legislar. O que você legisla na terra, Deus vai atestar lá no céu. O que atesta no céu, Deus atesta aqui na terra. Você vai ter autoridade para legislar. Os rabinos usam isso aqui para quando tem que fazer leis de situações que a Torá não está clara, e falar para o povo que essas leis são divinas. É como se o próprio Deus estivesse legislando. Por quê? Porque há uma autoridade para o sujeito legislar. Então, quando os apóstolos legislaram, é como se o próprio Deus estivesse legislando. Essa é a moral da história. Porta das chaves do reino, quer dizer o quê? Ele controla quem entra e quem sai. Então, para quem foi passada a autoridade que antes eram lá dos sacerdotes no templo? Que eles é que controlavam. Para quem foi passado? Na minha opinião, para os apóstolos. Tanto é que eles são honrados, na volta de Yeshua eles são honrados, na vinda da Jerusalém dos céus eles são honrados na própria cidade, com nomes de cada um deles nas portas, assim como o nome de tribos. Eles são honrados junto com Israel, como autoridades, são juízes. E Yeshua fala para eles: vocês vão julgar as nações comigo. Se eles vão julgar as nações, o mundo com Yeshua, eles são autoridade. Receberam a autoridade da parte de Yeshua.
Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, isso já é Atos, né? Yeshua já tinha ressuscitado. Senhor, será este o tempo que você vai restaurar o reino a Israel? E Yeshua respondeu, não compete a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e confins da terra. Olha aí, ó. Continuando a missão de Yeshua. Eles têm autoridade para isso. Eles escreveram com unção para isso. Receberam a unção do Espírito de Deus, assim como Josué recebeu. Tem poder para isso, tem esplendor para isso, tem glória para isso. Tá? Então vamos lá. Discurso de Pedro. Pedro discursou lá em Shavuot. Ouvindo os judeus aquelas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos agora? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Messias Yeshua para a remissão dos vossos pecados. Meu irmão, olha, isso aqui foi revolucionário e o templo ainda existia. Pedro está mudando o sistema de expiação para o batismo em Yeshua, para o arrependimento em nome de Yeshua. Isso é fantástico, gente. Porque os rabinos falam que nessa época aí, depois do ano 30, o sacrifício da parada do mar, o sacrifício, da parada do mar também, já não funcionava direito. Mas o sacrifício dos bodes em Yom Kippur, que trazia expiação e perdão de pecados, não funcionava mais. Eles falavam que tinham fenômenos lá no templo que o bode expiatório não funcionava mais, tá? Isso é a tradição. Flávio José fala isso. Então, é porque Pedro está explicando, a partir de agora, remissão de pecado não depende do templo, não. A autoridade está sobre os apóstolos. É o batismo em nome de Yeshua. É o nome de Yeshua, a obra dele, que perdoa os seus pecados. Isso vale agora para todo mundo. Porque para vocês é promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, né, os gentios. Isto é, quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então é promessa também para as nações. Com muitas outras palavras deu Pedro testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Eu falo a mesma coisa com vocês esses dias. Salvem-se dessa geração perversa. Salvem-se daqueles que dizem conhecer ao Messias Yeshua e tentam desviar você do caminho da verdade. Salvem-se. A missão é sua, não é Deus que te tira, não, é você que sai de perto. Salve-se dessa geração perversa. E Paulo fala isso, né? Quando eu falo para vocês saírem de perto dos ímpios, eu não estou me referindo aos ímpios de fora, porque se fosse assim, você ia ter que mudar de planeta. Eu estou referindo àqueles que se dizem irmãos, mas que cometem idolatria, maledicência. Com esses nem sequer comais. É contra os de dentro que vão tentar te enganar. Os de fora Deus lida com eles. Os de dentro é você que julga. Não a pessoa, mas o que está sendo apregoado. O fruto. Meus irmãos. Terminando aqui, e perseveravam, aqui, teve um acréscimo naquele dia de 3.000 discípulos de Yeshua, judeus. Olha que maravilha. E todos eles, pessoal, perseveravam na Torá dos apóstolos. Mateus, está escrito na Torá? Torá? A palavra em grego aqui é didache, doutrina, ou em hebraico, Torá, ensino. Perseveravam eles na Torá dos apóstolos. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vamos ler um exemplo da Torá dos apóstolos? Abra sua Bíblia em Atos 15. Não, eu estou falando aqui que você tem que perseverar na Torá dos apóstolos. Mas nós temos que saber o que é Torá dos apóstolos, pessoal. Vamos lá, Atos 15. Vamos ler um pouquinho da Torá dos apóstolos. Lembra que eu falei com vocês que Pedro recebeu autoridade para legislar? Vamos
vamos ver a Torá que os apóstolos deram continuidade aí depois de Yeshua. Atos capítulo 15, eu vou ler rapidinho para você, vamos ver que isso aqui, gente, nós estamos nos parecendo cada dia mais com a igreja de Atos, e isso que é prova, esse Atos 15 é a prova que o Espírito de Deus preservou para te ensinar. Atos 15, abra sua Bíblia. Olha se não está o mesmo cenário de hoje em dia. Olha se não está o mesmo cenário. Mas já tem a solução. Alguns indivíduos que desceram da Judéia, isso aqui estavam em Antioquia, né, na comunidade da Antioquia. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, 2 pontos. Se não circuncidar, segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Ou seja, se vocês não se converterem ao judaísmo e guardarem toda a Torá como judeu, vocês não podem ser salvos. Está familiar esse discurso aí para você? Hoje em dia? Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, Paulo refutou na lata. Vocês estão loucos? Estão anulando a obra de Yeshua, mandando o gentio virar judeu? Mandando o gentio guardar a Torá inteira igual o judeu? Então não existe Yeshua, para que Yeshua então? Você tem que converter o judaísmo para ser salvo. Então Paulo e Barnabé discutiram com eles, e aí deu tanta discussão, que resolveram levar o caso para Tiago, lá em Jerusalém. Vamos lá levar para os presbíteros e para os anciãos de Jerusalém. A liderança lá era forte, lá era rabino mesmo, lá era mestre mesmo, lá tinha profeta, lá tinha mestre. Lá tinha gente cheia do Espírito. Levaram a contenda para Jerusalém, para os anciãos e para os apóstolos. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria nos judeus. Olha só, Paulo contava que os gentios estavam tudo cheios do Espírito Santo, sem virar judeu, e os judeus se alegravam. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram recebidos bem pela comunidade de lá, pelos irmãos, pelos apóstolos e pelos anciãos, e relataram tudo o que tinha acontecido com eles lá com os gentios. Lê aqui, verso 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que guardem toda a Torá. Então, se reuniram os apóstolos e presbíteros para examinar a questão. Olha que a coisa na época não era tão simples assim não. Eles mesmos sabiam, porque Jesus não deixou nada instruído. O que eles tinham que fazer? Vira judeu, guarda a Torá, não guarda, aplica tudo, não aplica. Estava assim, eles não sabiam. Então o que eles fizeram? Se uniram, e olha aqui, e havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que por meu intermédio os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Está falando aqui de Atos 10, se eu não me engano, Cornélio. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho para os gentios, concedendo o Espírito Santo a eles, assim como também a nós. E o Espírito de Deus não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando a eles pela fé o coração, sem ir no templo, sem oferecer sacrifício, sem passar pela mikvê do templo, um batismo de Yeshua, eram cheios do Espírito. Agora, pois, por que vocês tentam a Deus colocando um peso dos discípulos, colocando sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós judeus, né? Por que você está querendo pôr o gentio para guardar a Torá inteira, meu Deus do céu? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Yeshua, como também os gentios estavam sendo. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por intermédio deles entre os gentios. Verso 13, depois que eles terminaram, falou Tiago. Tiago era o líder da igreja em Jerusalém, irmão de Yeshua. Tiago Justo, Yaakov Hatzadik, que era o nome dele no judaísmo. Tem registro dele na história judaica. Yaakov Hatzadik, Tiago Justo.
Depois que eles terminaram, Tiago, Jacó falou: irmãos, atentai às minhas palavras. Pedro expôs como Deus visitou os gentios a fim de construir dentre deles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras do profeta, como está escrito, aqui é Amós 9, né? Cumpridas essas coisas, voltarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando das suas ruínas vou restaurá-lo, para que os homens das nações busquem ao Eterno, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz todas essas coisas conhecidas desde séculos. Por que ele citou Amós 9? Porque ele está falando assim, gente, as nações guardando a lei de Deus é algo inevitável, vai acontecer. Deus vai restaurar Israel, o chamado sacerdotal de Israel, que é o tabernáculo caído de Davi, e assim os demais homens vão ser alcançados, as nações vão ser alcançadas. Quando você lê Isaías 2 lá, as nações subindo a Jerusalém para estudar a Torá, é algo que vai acontecer. Vai acontecer, a esperança apostólica vai acontecer, a esperança de Yeshua vai acontecer. Por que você acha que Yeshua não levou a palavra para quem não era judeu? Porque Yeshua sabia dessas profecias, o legado dele ia continuar através dos apóstolos. Não preocupem em fazer o gentio guardar a Torá agora não, preocupem em livrá-los da idolatria, preocupem em purificar a vida deles com atitudes da moral de Deus. Vamos continuar lendo, porque senão eu vou delongar demais. E aí, pelo que julgo eu, verso 19... não devemos perturbar aqueles que dentre as nações se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne de animal sufocado e do sangue. O que é isso aqui? Abster de todo tipo de idolatria, abster de todo tipo de contaminação com ídolo, que tem a ver com comida consagrada a ídolo, né? Paulo fala em Corinto claramente isso aí. Relação sexual ilícita, defraudação quando você não é casado, adultério quando você é casado, ficar longe disso. Da carne de animal sufocado, o que é isso? Do sangue, tá? É do sangue. Quando você bebe e ingere o sangue, você está cometendo um pecado gravíssimo diante de Deus. Então Pedro fala, os gentios também, apesar de não serem judeus, não podem ingerir sangue. E do sangue, o que é esse sangue aqui? Assassinato, violência, que não é só o assassinato, é o quê? A maledicência é um tipo de assassinato. Então, os gentios tinham que ficar longe dessas coisas. Mas aqui, olha para mim aqui. Isso aqui não é o máximo. Ei, isso é o mínimo. Para ter comunhão com um judeu, o gentio que aceitou a Cristo não pode cometer essas coisas, senão não tem comunhão com um judeu. Então, Pedro falou assim, fala para eles esse mínimo, ok? E aí ele fala o seguinte, no verso 21, olha aqui. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que os pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. O que isso quer dizer? Deixe que eles aprendam no ritmo deles. Não é nossa função ficar obrigando eles a guardarem a Torá. Nossa função é esse mínimo aqui, e deixe que eles vão nos lugares onde a lei é estudada, para aprender mais coisa. Para aprender o código da santidade, que está lá em Levítico, finalzinho de Levítico, é o código da santidade. É o que Paulo usa para escrever a segunda metade de 1 Coríntios. Código levítico, código da santidade. Para os casais, para os solteiros, para as esposas, para os esposos, em relação à idolatria. Ele vai falar assim, ó, não come, se você sabe que é consagrado, não come por causa do testemunho do outro. Então você vai aprender no seu ritmo, mas ninguém vai te obrigar a guardar. Se você não é judeu, vai ser no seu ritmo. E quer saber de uma coisa? Estão incluídos aqui várias coisas. Leis alimentares. Está incluído aqui a percepção do Shabat como aliança. Como aliança, está incluído aqui. Tem que ser no ritmo do sujeito. Posso obrigar o sujeito a honrar o Shabat como um sinal da aliança que Deus tem com Israel? Eu não posso fazer isso. Ele não é judeu. Ah, meus irmãos, e aí o Paulo e o Barnabé foram levar essas cartas lá, e por onde eles passavam, olha aqui, eles eram recebidos com alegria, e os irmãos se alegravam quando viam as notícias. E ele fala no verso 28, pareceu bem ao Espírito Santo não vos impor mais cargos além do que é essencial, ou seja, é o mínimo.
Mas é claro que tem um máximo, né? E próprio Paulo estabelece máximos aqui, que você vai ver comigo. Você não pode circuncidar, você não pode virar judeu. Ele estabelece regras, porque Israel ainda é uma nação distinta. Apesar de você ter sido enxertado em Israel, ainda há uma distinção. E ainda há leis que aplicam-se só a Israel. São poucas, mas existem. Tá? E esse aí não pode haver confusão. Ô, gente, olha aqui, Romanos 14. Aí que, ô, gente, tem tudo a ver com os dias de hoje. Tem gente aqui me julgando, porque você não obriga quem vai na sua congregação a guardar a Torá inteira. Você não obriga quem vai na sua congregação, os gentios, a guardarem as leis elementares. Ou seja, está me criticando porque eu não estou julgando, né? Porque eu estou acatando a Torá dos apóstolos, está me criticando. Olha o que Paulo escreve em Romanos 14. Qual que era o contexto de Romanos 14? Estava tendo problema de comunhão entre judeu e gentio na igreja de Roma. Principalmente com comida. Qual era o contexto? O gentio, que não tinha percepção disso, servia a Deus, comia de tudo. O judeu ia na casa dele. Chegava lá o judeu, ficava o quê? Escandalizado, porque escandaliza. Se a coisa para mim é impura, eu chego na sua casa, está lá, tudo bem que para você pode não ser impura, mas se para mim é, e eu chego na sua casa e vejo isso lá, e você serve, para mim, é um ato de desrespeito. Você não está me amando em Cristo, você não está valorizando a comunhão que Deus te deu. Deus te enxertou em Israel e você desrespeita Israel, aprenda pelo menos a respeitar. Esse era o contexto. Olha o que Paulo escreve. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E por que tu desprezas o teu? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas a si mesmo. O mesmo princípio de Amós 9. Está profetizado que todo mundo vai servir a Deus e guardar e praticar uma Torá de Yeshua que vai ser ensinada lá no Monte Sião. Calma, gente, eles vão entrar na Torá, eles vão entrar, mas de uma forma profética e natural. Calma, está profetizado, todo mundo, toda língua dará louvores a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não colocar tropeço ou escândalo no vosso irmão. Eu sei, estou persuadido, no Senhor Yeshua, que nenhuma coisa de si mesma é impura, salvo para aqueles que assim a considera. Para esse é impura. O porquinho não é intrinsecamente impuro. Deus não cria nada impuro, não, meu irmão. Tudo que Deus criou é bom. O porquinho não é intrinsecamente, naturalmente impuro. A impureza é atribuída. A impureza é atribuída. Para quem foi atribuída? Para os filhos de Israel. Então, mas eu não posso guardar? Pode, se você quiser. Mas foi dado aos filhos de Israel. Então está escrito que o porco é impuro para o judeu. Então Paulo está falando, as coisas todas são puras. Deus criou tudo puro, meu irmão. Mas Deus considerou para alguns aquilo impuro. Para estes, então, o alimento é impuro. E você tem que respeitar. Olha a moral da história. Paulo não está liberando para você comer tudo. Paulo está falando assim, se o sujeito tem aquilo ali, decidiu guardar aquilo ali. Se ele é judeu, ele guarda. Se ele não é judeu, se ele decidiu guardar por livre e espontânea vontade as leis alimentares, para ele, a partir daquele momento, aquele animal é impuro, ele não come aquele animal. Então, se você chama o irmão na sua casa e serve aquele animal, sabendo que o irmão decidiu não comer, você está fazendo o quê? Leia aqui, leia aqui o que você está fazendo. Se por causa da sua comida o teu irmão entristece, você já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem o Messias morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito de Deus. Aquele que deste modo serve ao Messias, não julgando e não escandalizando o irmão que considera impuro, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha só, não é só diante de Deus que você vai estar justificado, não, diante dos homens. Vão ver você uma pessoa equilibrada. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Essa é a moral de Romanos 14. Nós temos que parar com esse negócio. O camarada chegou aqui tem um mês.
começou a estudar a Torá, começou a ler lá os mandamentos, e aí já virou o quê? Já virou o Dias Toffoli, né? Nossa, mas ele virou o juiz que se assenta à porta da cidade. E ele chega e ele quer julgar, ele mal entende o que ele está lendo, mas ele já está legislando, ele já está julgando, ele já está condenando, ele já está levantando contra a liderança, ele já fala que aqui não é judaico suficiente, porque aqui não sei o quê, e papapá, e cria aquela confusão. Pera. Eu não falei com vocês que a partir da Parashá Korá, essas coisas começam a acontecer? Não, porque não pode, que a Torá para todo mundo, que eu ser circuncidado, que todo mundo tem que ser, e aí aquela confusão toda. Por que estão fazendo confusão toda? Porque não estão vivendo na Torá dos apóstolos. Então, meu amigo, se você não vive na Torá dos apóstolos, você pode procurar outro lugar. Eu não tenho direito, pensa. Você tem todo o direito de seguir a Torá que você quiser. Você sabe que Paulo fala que tem a Torá de demônios, né? Tem a doutrina de demônios, você tem a Torá dos apóstolos, que é a Torá de Yeshua, que é a Torá de Moisés. Mas você pode escolher o que você quer seguir, meu irmão. Quem sou eu para te obrigar? Você é livre. Só que o ambiente que nós apregamos, o ministério que eu lidero, não compactua com esse tipo de valor. Por quê? A autoridade sobre esse ministério, sobre essa sinagoga, é a Torá dos apóstolos. Então, como é que você quer frequentar aqui? Como é que você quer ter comunhão aqui se você não aceita a Torá dos apóstolos? Se você não aceita decisões como essa aqui? E Paulo era apóstolo também. Entrou depois, mas foi ordenado por Yeshua. Paulo legislou aqui. Então, Tiago legislou lá em Atos 15. É a Torá dos apóstolos. Se você não concorda, aí eu não concordo com Paulo. Aí eu não concordo com Tiago. Eu não concordo com o Evangelho de Mateus. Para mim, Yeshua nasceu da relação sexual. Meu irmão, beleza. Mas então seu lugar não é aqui. Que comunhão você vai ter? Pelo contrário, você vai trazer o quê? Contenda. Você vai trazer divisão. Ser intolerante. Não sou não, mas eu acho que para ser membro de uma família, você tem que ter um mínimo de acordo. E a legislação que legisla sobre nós é a Torá dos apóstolos. E está aqui, eu acabei de ler outra Torá do apóstolo, Romanos 14. Então, você tem todo... Meu irmão, pode discordar como você quiser. Mas, se você negar a Torá dos apóstolos, ou negar a divindade de Yeshua, seu lugar não é aqui. Falo isso para quem já saiu, que já saíram, graças a Deus, e para quem está aqui me ouvindo. Se você tem problema com a divindade de Yeshua, se você acha que Yeshua nasceu de uma relação sexual ilícita entre José e Maria, que nem é casados eram direito, beleza. Tem lugar que pensa igual você pode ir lá procurar. Fica lá, porque aqui não tem espaço para isso, meu irmão. Não tem lugar para isso aqui, não tem lugar para essa heresia aqui dentro, não. Vai procurar um lugar que compactua daquilo que você acredita. Fica aqui perturbando. Ande cada um segundo, outra Torá do apóstolo, 1 Coríntios 7. Ande cada um segundo Deus tem lhe distribuído, cada um conforme Deus tem chamado. Assim ordeno em todas as comunidades. É ordem apostólica, é Torá dos apóstolos. Foi alguém chamado circunciso? Não desfaça a circuncisão. Judeu é judeu. Crente em Yeshua, judeu. Continua vivendo como judeu. Quem falou isso foi Paulo. Foi alguém chamado incircunciso, não se torne judeu, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também não é nada, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Quais ordenanças? Quais mandamentos? Os que se aplicam a você. Você é mulher? Tem mandamento para você. Você é homem? Tem mandamento para você. Você é filho? Tem mandamento para você. Você é pai? Tem mandamento para você. Você é judeu? Tem mandamento para você. Você não é judeu? Tem mandamento para você. Aplique as ordenanças dadas a você. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Torá dos apóstolos. Mas eu não concordo com Paulo. Outro dia me escreveram. Paulo errou lá em Coríntios 7. Vão dialogar. Não tem diálogo, meu amigo. Se você ia crer que Paulo não está fazendo a cabeça dele, que diálogo que existe? Não tem diálogo.
Assim como nos dias dos apóstolos, a palavra da verdade do Messias terá muitos opositores. Muitos inimigos se levantam para questionar os ensinos dos apóstolos e a veracidade dos evangelhos, causando divisão e incitando os que buscam a verdade a crerem em doutrinas falsas, baseadas em falsas autoridades. Por que eu sei que são falsas autoridades que estão ensinando esse povo aí? Alguém está ensinando. E esses de quem copiam, não têm autoridade. Por que eu sei que não tem autoridade? Olha aqui. Acautelai-vos dos falsos profetas, Yeshua, Mateus 7. Acautelai-vos dos que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ou seja, é o cara que está infiltrado, não é o de fora é lobo mesmo, é o que está infiltrado. Ele está lá vestido, paramentado, tzitzit, peodo, trancinha, está todo arrumado. Mas por dentro é o quê? É só sofisma, é só heresia. É só Torá maheret. Torá de outro lugar, não é a Torá dos apóstolos que ele está ensinando aqui. Ele está aprendendo no YouTube e está querendo implantar. Está tudo errado. Está tudo errado. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiro ou figo de abrolho? Assim toda árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Acautelai-vos. O que é cautela? O que é cautela? Cuidado! Cuidado para quem você empresta o seu ouvido. Cuidado para quem você empresta os seus olhos. Cuidado com quem você recebe na sua casa. Cuidado com o grupo que você adentra aí no WhatsApp. Porque pelo WhatsApp você não vê fruto. O cara pregoando seu bambambam da santidade e o nome todo rebentado. Tem alguma coisa errada. Segundo casamento, terceiro casamento, cheio de confusão, filho para lá e para cá. Tem alguma coisa errada, meu irmão. O filho, tem alguma coisa errada. E você não está seguindo a instrução de Yeshua. Pelos frutos, conhece o fruto. Conhece o fruto. Mas ensina tão bem, está falando lá o hebraico, falou que leu o Talmud. Mas vê o fruto. Cadê a casa dele? Cadê a congregação dele? Quem é o pastor dele? Quem é o mestre dele? Com quem ele está ensinando? Quem atesta sobre ele? Se eu te perguntar a ele, quem pode me dar referência dele? Quais são os nomes que ele vai me dar? Pergunta para mim quem pode me referenciar. A Deus me referencia. Para com esse papo furado. Você é adulto. Eu vou te dar referência. Que eu presto conta, gente. Eu não presto conta só a Deus, não. Eu presto conta a vocês, a homens, a meus mestres. E estou aqui tentando preservar o legado que está sendo passado para mim. Estou tentando preservar a visão dessa casa, que a visão dessa casa é a restauração da igreja de acordo com a Torá dos apóstolos. E vocês não serão como rebanho sem pastor aqui dentro. Aqui tem pastor. Aqui tem gente que defende a Torá dos apóstolos. E vamos combater sim, quem quiser trazer contenda, inimizade e julgamento e invalidando a Torá dos apóstolos aqui dentro. Não tem espaço aqui dentro. Porque isso é pecado. E com o pecado a gente é intolerante. Segunda Pedro. E tende por salvação a longanimidade do Senhor Yeshua, como igualmente o nosso Paulo, Pedro é muito engraçado, como Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, é um tipo do elogio judaico, né? Segundo escreveu Paulo, com a sabedoria que Deus deu para ele, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer Paulo nas suas epístolas, nas quais há coisas difíceis de entender. Meu irmão, se Pedro, que era instruído, já achou difícil Paulo, imagina hoje em dia. Mas olha só, Paulo escreve coisas que às vezes são difíceis de entender, mas os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, a Torá,
para a própria destruição deles. Vocês, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, diga, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, porque todos são, vai tentar corrigir uma pessoa dessa. Vai tentar corrigir uma pessoa dessa. Você vê insubordinação na hora. Então, aqui Pedro já está explicando. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da própria firmeza. Aí começou a ficar com dúvida. Mas ele me mostrou lá uma citação do Talmud, que Yeshua é não sei o quê, é bastardo. Meu irmão, você está decaindo. Você estava firme, agora você está decaindo. Por quê? Deu ouvido. Está dando ouvido. E para gente que é ignorante, para gente que é o quê? Instável. Cada dia está numa igreja. Você já viu isso? Cada dia está num lugar. Contamina aqui, contamina lá, contamina aquilo outro, vem para cá, causa problema aqui, é expulso, vai para outro lugar, vai causar problema, volta. É sempre assim. Instável. Não suceda que, arrastados pelo erro desses subordinados, descaiais na própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de Yeshua, que é o nosso Senhor e Salvador. A Ele, Yeshua, seja a glória agora como no dia eterno. Se Pedro ensina que a Yeshua seja a glória agora como no dia vindouro, quem que é você para falar que Yeshua não pode ser adorado, meu irmão? Quando você diz a alguém a glória agora e para todo sempre, você não está adorando, não? Não é porque é idolatria. É idolatria? Então, já Davi cometeu idolatria? Então, Abraão, quando se prostrou lá diante daquele homem, cometeu idolatria? Então, Daniel cometeu idolatria? Como é que significa isso aí? Aí os apóstolos viram Yeshua lá na Galileia, depois que ele tinha ressuscitado, prostrando-se adoraram, e cometeram idolatria. Os apóstolos todos são idólatras? Então, se você pensa assim, seu lugar não é aqui. Se você não entende que o representante tem a mesma autoridade do representado e recebe a adoração pelo representado, o representante é o princípio da representatividade. Se você não entende que Isaías chama Yeshua de Deus forte, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, quem sou eu para falar que ele não pode ser chamado de nenhum desses títulos? Mas se você acha que você é mais santo que Isaías escreveu coisa errada, então, meu amigo, seu lugar não é aqui. Gente, mais claro do que isso não tem como ser. Acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes galardão completo. Todo aquele que ultrapassa a Torá do Messias e nela não permanece, não tem Deus. Está aqui, está claro. Está claro. 2 João 1,8. Quem ultrapassa a Torá do Messias e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na Torá do Messias, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta Torá, que é a Torá do Messias, não o recebais em casa. Você pode ler comigo isso? Não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhes dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas más obras. Você acha que eu sou bravo, né? Irmão, a instrução apostólica é Torá dos apóstolos. Cumpre quem quiser. Mas para estar aqui dentro tem que aceitar cumprir, porque é o mínimo, é o requisito nosso para ser membro aqui, para frequentar aqui. Tem que aceitar a Torá dos apóstolos, não pode ser outra Torá, que é a Torá de Yeshua. Estou terminando, esse é o último slide. A verdadeira visão da restauração das raízes da fé, o verdadeiro judaísmo messiânico, o verdadeiro judaísmo dos discípulos de Yeshua, reconhece os escritos dos evangelhos e dos apóstolos como autoridade, como sendo o legado de Yeshua à sua igreja. A Torá dos apóstolos é o legado perpetuado de Yeshua. A Torá do Messias é a Torá dos apóstolos. Ela apregou o reino de Deus e a sua justiça em equilíbrio, na esperança que o Messias se revelará a Israel, quando a bênção de Abraão alcançar as nações. Só podemos desfrutar do legado de Yeshua se andarmos em submissão aos que por ele foram
escolhidos. Restauração já, em nome de Yeshua. Amém, amém.